começa exatamente pelo mapa. Eu tenho aqui um planisfério, e nesse planisfério há o destaque para a área onde está localizado o chamado crescente fértil. Por que crescente fértil? Primeiro porque é uma área que tem o formato de uma lua crescente, na sua fase crescente. Nós sabemos as fases da lua, né? Minguante, cheia, etc. Segundo porque fértil vem exatamente de áreas alagadas, por onde correm alguns dos principais rios do mundo: o Rio Jordão, o Rio Nilo, o Tigre e o Eufrates. Então essa região onde vai se desenvolver as chamadas civilizações hídricas ou hidráulicas, como a gente já falou na aula passada, é a região que a gente chama de crescente fértil. Temos aqui a chamada Mesopotâmia, hoje Iraque. Temos aqui a região onde fica hoje o Estado de Israel e a Síria, antiga Palestina. E temos aqui o Egito, as margens do Rio Nilo, que ainda se chama Egito, não mudou de nome. Tá ok? Aqui vai surgir algumas das civilizações mais antigas do planeta e todas de forma direta vinculadas aos rios que por lá correm, por isso chamamos essas civilizações de hídricas ou hidráulicas. Localização do hemisfério, localização mais aproximada é o chamado Oriente Médio ou Oriente Próximo, com exceção do Egito, que é na África, né? Oi? Nordeste da África. Oi? Pessoal, ó, aqui tem uma localização mais atual. Vocês podem ver que a chamada Mesopotâmia fica no território do Iraque, como vocês podem perceber aí no mapa. Nós temos também países que hoje em dia é o Estado de Israel, Líbano, Síria, como eu expliquei para vocês, e o Egito, nas margens do Nilo. Eu falei sobre isso na aula passada, o significado do termo Mesopotâmia, terra entre rios. E aqui diz que essa área foi ocupada há cerca de 5.000 anos antes de Cristo. É mais ou menos a época em que os estudiosos acreditam que estávamos entrando na chamada Idade dos Metais. Tanto que eu falei que os assírios, eles possuíam armas de metal, não é? E por isso mesmo tinha um exército mais violento de todos esses. E fala, ó, os agrupamentos humanos se fixaram às margens do Tigre e do Eufrates, com o tempo implantaram um organizado sistema de barragens para conter a fúria das águas, para fazer irrigações, para fazer plantios, principalmente de cereais como trigo, que se tornou base da alimentação deles. Nesse outro mapa, a gente pode ver as principais cidades da Mesopotâmia, ou da antiga Mesopotâmia. Essas aqui embaixo, Ur, Lagash e Uruk, Nippur, eram cidades sumerianas, do povo sumério. Babilônia, já sabemos, né, que é os babilônios, temos os amoritas, os antigos babilônios, e depois temos os caldeus, que são os neo-babilônicos. Assur, lá no norte, e Nínive eram as duas principais cidades da Síria, sendo Nínive a capital, que abrigava inclusive uma grande biblioteca do mundo antigo, chamada Biblioteca de Nínive, famosa no mundo antigo, por conter várias placas de argila com escritos antigos, pergaminhos antigos, etc. Essa biblioteca de Nínive não chegou aos nossos dias, infelizmente. Mas alguns pergaminhos de Alexandria. Temos. Só que assim, Alexandria já é uma cidade feita por Alexandre o Magno, Alexandre o Grande, que ela é posterior, essa civilização posterior a essa, mais antiga. Tá? Com relação à economia, a gente tem principalmente a agricultura ligada à atividade de irrigação, né, nos grandes rios, como vocês podem ver nessa gravura, e o pastoreio. A gente fala pastoreio, a gente está falando principalmente da criação de bovinos e de caprinos. Tá certo? O comércio, ó, região escassa de recursos naturais, não tinha madeira, não tinha minérios, e é estabelecido com outros povos, como os egípcios e os fenícios, principalmente grãos, como já falei, sobretudo trigo. Meios de produção estavam sob o controle do Estado e dos templos. Olha só, os cidadãos, os povos desses impérios, dessas civilizações, eram considerados servos do Estado, não escravos.
há uma diferença entre servo e escravo. A gente está chamando isso aqui de modo de produção asiático, como ficou conhecido. O que foi o modo de produção asiático? O modo de produção asiático foi um modelo de organização social que, grosso modo, esses povos estabeleceram. Consistia em servilizar os cidadãos, os povos, as pessoas que viviam no reino, ou naquela civilização. Qual é a diferença de servo para escravo? O escravo, ele é obrigado a fazer o que ele tem que fazer, né, suas atividades, ele não ganha nada em troca de seu serviço, a não ser a própria alimentação, subsistência, para mantê-lo vivo. Só. O servo não, o servo recebe pelo seu trabalho, embora pouco, embora muitas vezes não de forma digna, não de forma suficiente, mas recebe. Então o servo, embora seja obrigado a fazer o que é mandado para ele fazer, ele recebe porcentagem, recebe um percentual, um pouco do que produz, ou em espécie, ou em produto, e assim por diante, diferentemente do escravo, que nada é. Ok? Só a comida mesmo lavada. Exatamente. Vamos lá. A sociedade, o Estado, possuía grande parte das propriedades. Vale dizer o seguinte, a terra era o principal meio de produção. O rio era praticamente a vida deles. A quem pertencia a terra e a quem pertencia o rio? Pertencia ao Estado. O que é o Estado? O Estado que eu me refiro é o poder público, é a administração, é o rei que governa. No caso dos sumérios era o patesi ou lugal, como eu expliquei e coloquei no quadro da aula passada, vocês lembram disso. Produção realizada por camponeses livres ou escravos, sim, vale lembrar, também tem escravos. O escravo no mundo antigo não era pela cor, negro ou qualquer outro tipo de etnia. O escravo no mundo antigo era escravo por duas razões. Primeiro, prisioneiros de guerra. Aqueles inimigos derrotados em combate, que não foram mortos em combate, eram levados como cativos. Segundo, pessoas que não conseguiam saldar suas dívidas. Então eles eram tomados também como escravos, dependendo da dívida. Poderia ser uma escravidão temporária, poderia ser uma escravidão permanente. Às vezes o cara tinha 10, 12, 15 filhos. Devido às dívidas, ele tinha que dar 1 ou 2 filhos como escravo. Deixa eu dar um recado aqui, Celinho. Vocês entenderam o que eu disse? Eu vou repetir. Tem gente conversando aí atrás. De colaboração. Eu pedi ajuda, cara. Eu tô com a voz estuprada, lembra não? Eu disse, me ajuda aí no silêncio, na atenção. Mas está incomodando. A mim tá. Vamos lá. Como eu estava dizendo agora há pouco, eu falava que o escravo no mundo antigo, lá tinha escravo também. Só que o escravo não tinha nenhum componente racial envolvido aí. O escravo no mundo antigo era escravo por duas razões, ou por dívidas não pagas, ou por guerras, né? Prisioneiro de guerra. Tá legal? Vamos lá. Não tem nada a ver com cor de pele, não. No caso do mundo antigo, como eu estou falando, Mesopotâmia, não sei o que mais, nada a ver, absolutamente nada a ver. Só um minutinho, pessoal. Jogo rápido. Vamos lá. Bom, aí aqui fala um pouco sobre a questão da sociedade e das camadas sociais, grosso modo, que existia na Mesopotâmia inteira. Elite dominante, que eram as pessoas mais próximas do rei, por exemplo, grandes militares de alta patente, sacerdotes. Eu disse a vocês que o sacerdote é praticamente a figura mais importante, porque ele é o elo de ligação entre os homens e os reis. Vocês lembram disso quando eu falei sobre essa questão? Camada intermediária, a gente pode classificar esses caras como vou dizer, profissionais liberais. Eles viviam sua arte, eles tinham uma profissão, uma arte, eles viviam dela. Artesão, carpinteiro, ferreiro, pedreiro e assim por diante. E a base da sociedade, escravos
que aqui diz que a maioria era prisioneiro de guerra, mas tinha também pessoas que não saudavam o seu vida. Tem até desenho do Pica-Pau antigo, você pode dar esse exemplo, que ele come no restaurante daquela minhoneta, aquela galinha assim. Aí ele não paga, ele não tem dinheiro, o que é que ela vai fazer? Ela vai pegar ele para lavar os pratos. Vai lavar a louça agora, né? Por quê, então? Você não paga, então você vai trabalhar como escravo, vai trabalhar sem ganhar nada. Para o quê? Para pagar a sua vida. A ideia do trabalho escravo por vida era essa. Através do seu trabalho, você quitar aquele débito. Como eu disse, dependendo do débito, se era muito, se era pouco, poderia ser uma escravidão temporária ou permanente. Certo? Vamos lá. Com relação à religião, aí era muito plural. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que eles adoravam muitos deuses, ou seja, esse nominho aqui está aqui, politeísmo, adoração de vários deuses. Por sinal, alguns são mencionados na Bíblia como deuses padrões. Porque para os judeus, os hebreus, qual pecado tinha era a idolatria, ou seja, era a adoração a outras divindades, se fosse Jeová ou Javé. Tá? Jeová era o que, então? Não entendi. Jeová era o quê? Deus. Aí tem aquele povo que é testemunho de Jeová. Sim. Testemunho de Dizem, né? Deus. Mas você não pode ser testemunha daquilo que você não viu. O que é uma testemunha? Testemunha é o que viu. Você vai testemunhar sobre o que você viu. Mas enfim. Vamos lá. Até mesmo as cidades possuíam deuses particulares. Como hoje. Cada cidade tem padroeiro. Não tem um deus, mas tem um padroeiro local que é só naquele lugar. No caso da Mesopotâmia, as cidades, ao invés de padroeiros, tinham deuses. Por isso construíam templos que serviam também como biblioteca, armazém de cereais, observatórios astronômicos, etc. E tal. Tem até a figura de uma divindade aqui maléfica, vamos dizer assim, tanto adorado na Síria como adorado na Babilônia. Casulo. É o Pazuzu. Nós podemos chamar, ele tem outro nome também, tem pelo nome de Ziquinha. Vai lá, vamos lá. Pessoal, então, na aula passada, a gente viu um pouquinho desse lado, só não viu muito sobre Zacarias. Pronto, ao silêncio que eu pedi a vocês. Ok? Vamos lá. Olha só. Dentro desses povos, que a gente vai destacar, esse que a gente já falou um pouquinho, e vamos acrescentar alguns comentários que não tem naquele dia. Vamos ver o que é que os slides traz para a gente. Primeiro, a localização de cada um desses reinos, como vocês podem ver. Ao norte da Mesopotâmia, temos os assírios, mais ou menos na região central, temos os babilônicos, e ao sul da Mesopotâmia, temos tanto caldeus quanto sumerianos. Legal? Pronto. Essa cidade de Ur é uma cidade suméria, uma cidade mencionada também na Bíblia. Foi daqui de onde partiu Abraão, grande patriarca dos hebreus, que também é considerado um homem santo do Islã. Ele, segundo a Bíblia, era dessa cidade de Ur. Não, porque é o seguinte: primeiro veio os sumerianos e depois veio os caldeus. E aí os caldeus abraçaram essa região, se incorporaram, ou seja, conquistaram essa região que antes pertencia aos sumérios. Os sumérios é o povo primeiro, pioneiro, e depois outros povos, como os caldeus, vieram, depois deles mais poderosos, guerrearam, venceram e conquistaram o território. Exatamente. Então está aqui um pouquinho sobre os sumérios, que a gente falou um pouco, mas a gente vai acrescentar mais. Olha só. É considerada, como eu disse, a primeira civilização. Há controvérsias. Eu disse na aula passada. Que os chineses reivindicam esse direito, essa primazia, esse título. Os indianos também. Entendeu? Mas, oficialmente, Nathalie,
Oficialmente, os sumérios é considerada a primeira civilização organizada que se tem notícia. Eu não sei se disse isso, mas as cidades sumerianas eram cidades-estado. Não falei isso naquela ocasião. O que é cidade-estado? Cidade-estado é cidade independente, estado no sentido de país. Essas cidades, elas não tinham vínculos umas com as outras, elas não formavam uma nação, um país unificado. É como se cada cidade fosse um rei e uma parte, independente. Tinham em comum a língua, tinham em comum, às vezes, os mesmos deuses que cultuavam, uma cultura mais ou menos homogênea, mas tinham leis diferentes, costumes diferentes, entendeu? Ou seja, em grande número de casos eram até mesmo rivais umas das outras. Judaíse, presta atenção aí, cara. Ok? Então eram cidades independentes que a gente chama de cidade-estado, por isso tem dizendo aqui, ó, as cidades com autonomia religiosa, política, econômica e tal. Não existia propriedade privada da terra. Por que não existia propriedade privada da terra? Porque a terra tinha um dono. E esse dono era o Estado, o rei. A terra era dele. Os servos eram dele. Os escravos eram dele. O país era dele. Tudo era dele. Ele era um Deus encarnado. Ou, às vezes, era considerado um representante dos deuses. Quando não era considerado o próprio Deus, era considerado um representante de Deus. De modo que ele tinha um caráter divino quase sempre. Tá legal? Então, as pessoas não tinham terra, porque a terra pertencia ao Estado, ou seja, a quem estivesse no poder naquele momento. O chefe político denominava-se patresi, ou ainda lugal, como eu já adiantei para vocês na aula passada. E aqui diz que os sumérios são responsáveis pela escrita mais antiga que se tem notícia, que é a escrita cuneiforme. Eu também dei alguns exemplos e também nós temos aqui gravuras para exemplificar como era escrita cuneiforme. Não vou saber o que está escrito aqui, evidentemente tem um setor da história que trabalha só com linguagem antiga, códigos antigos e escritas antigas. Os caras só estudam isso, entendeu? Mas como eu disse, são desenhos e símbolos que agrupados em uma determinada sequência, que é até algo que parece uma ave aqui de asas abertas, né, gente? Furinhos com determinado formato. Então isso vai significar, às vezes, uma frase. Esses quadrantes, cada espécie de quadrantes, é como se fossem páginas. Em cada quadrante você tem um textozinho. Tá legal? E eu também falei em outras aulas, Daisy, que o surgimento da escrita está associado ao desenvolvimento do comércio e, por conseguinte, está associado ao desenvolvimento da agricultura. Não sei se vocês lembram disso. Vamos lá. Acadianos, ou acádios, eu não falei sobre eles, por exemplo, na aula passada. Então é novidade que o slide aqui nos traz. O principal meio foi esse cara, o Sargão I. Aqui diz, estabeleceram o primeiro estado centralizado na Mesopotâmia. Os acadianos dominaram os sumérios vieram primeiro, e depois outros povos que foram surgindo e se organizando militarmente mais poderosos, foram dominando os antecessores. No caso dos sumérios não foi diferente, surgem os acadianos e guerreiam, vencem. Aliás, lá sempre foi uma praça de guerra, até os dias de hoje. Iraque, sabemos, liga a televisão, notícias sobre Iraque, é sempre notícia de atentado terrorista, tem bomba, não sei o que mais. Então lá, até hoje, não tem paz. Na época, o motivo das guerras era a fertilidade do solo. Então você tem deserto de um lado, deserto do outro lado. E a área fértil na beira dos rios Tigre e Eufrates. Então eram áreas cobiçadas. Alvo de disputas, alvo de guerra entre os povos que se estabeleciam. Outras invasões sobre a área, no entanto, destroçaram o Império Acadiano por volta de 2100 anos antes de Cristo. Um pouco mais de 4.000 anos atrás. Agora vamos ver o primeiro Império Babilônico, em 2. Como eu disse, esse é o do Hammurabi, que fez o primeiro código de leis que se tem notícia baseado, como eu expliquei para vocês na aula passada, na lei de Faião, né? Olho por olho, dente por dente, vocês se lembram bem do que eu falei na aula passada. Essa é a pedra
encontrada no século XIX, no Iraque, que revela toda a escrita do Código de Hammurabi. Nessa pedra, um escriba está na frente de Hammurabi, que sentado, né, parece receber dele alguma coisa. E os dizeres gravados na pedra, na escrita cuneiforme, exatamente determinando as punições que cada crime receberia. Punições severas, exemplares, punições proporcionais ao crime cometido. Vocês se lembram que a gente debateu na aula anterior. Agora nós temos os caras mais violentos de todos, né? Que eram os assírios, cujos dois principais monarcas a gente também identificou, o Assurbanipal e o Senaqueribe, ambos citados também na Bíblia no Antigo Testamento como inimigos dos judeus. Aqui diz, ó, os assírios anexaram territórios além do limite da Mesopotâmia, foram para o que hoje é a Síria, e ainda dominaram E o antes Egito. era o quê? Antes era tudo Mesopotâmia. Tudo. É. Dividiu entre Aí hoje uma parte da Mesopotâmia é o Irã, uma parte do Mesopotâmia, a maior parte é o Iraque atual, e um pedaço ainda do norte é a Síria. O país que, aliás, hoje está em guerra. Não, esse lugar vai quebrar tudo não. O motivo da guerra na Síria atual é que lá tem um ditador. O motivo da guerra atual na Síria é que lá tem um ditador há 30 anos no poder e que opositores planejam tirá-lo, ele não quer sair do poder, evidentemente. Jéssica. É uma guerra civil, uma guerra civil, uma guerra de um povo contra ele mesmo. A pior das guerras. É uma guerra interna. Um povo guerreando contra eles mesmos. Entendeu? É a pior das guerras. Porque quando tem um inimigo externo, o povo se une contra esse invasor externo, esse inimigo estrangeiro. Mas quando é eles contra eles, entendeu? O outro pode Aí, atacar a qualquer momento. exatamente, aí, entendeu? Então vamos lá. Considerados guerreiros ferozes, o apogeu entre o século VIII e século a.C., por volta ali de 900 a 800 a.C. Considerados guerreiros ferozes, como eu adiantei para vocês, os assírios impõem a dominação pelo terror, saqueavam, destruíam, massacravam os vencidos. Este povo foi o primeiro a ter um exército organizado. Não era um exército de mercenários. Como é o exército de mercenários? Era gente que ia participar da guerra em troca de dinheiro ou em troca de alguma outra promessa. Esses guerreiros eram guerreiros profissionais. Eram guerreiros que desde cedo eram treinados na arte da guerra. Que eram já acostumados ao combate e viviam disso. E era a profissão deles. Era diferente. O primeiro exército organizado que não era de mercenários, entendeu? De que se tem notícia. O Império entrou em declínio devido a uma série de sangrentas revoltas dos povos oprimidos. Que é assim, quando eles dominavam a área, eles chegavam arregaçando mesmo. E eles vinham com mudanças profundas. Por exemplo, eles exigiam que os deuses deles fossem cultuados, eles exigiam o idioma deles, eles exigiam os costumes deles, e todos os costumes, língua e deuses do povo conquistado deveriam ser eliminados. Isso gerava nos povos dominados um sentimento de revolta e de liberdade, de buscar a liberdade. O quê? Fomentando rebeliões. Entendeu? E são essas rebeliões dos povos dominados que põem fim ao Império Assírio. Agora, os caldeus, ou segundo Império Babilônico. O primeiro Império Babilônico são os Amoritas. O segundo, caldeus. Na mesma cidade que eles reconstroem, a Babilônia. Eu falei para vocês que Nabucodonosor é o principal destaque nesse período. A Bíblia cita Nabucodonosor como um homem idólatra. Preste atenção. A Bíblia fala que Nabucodonosor, aconselhado por ministros, conselheiros, manda fazer uma estátua de si mesmo, enorme. E essa estátua deveria ser adorada por todos os súditos. Só que 3 súditos dele, de origem judaica, o Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusam a adorar essa estátua.
e por isso são, segundo a Bíblia, lançados em uma fornalha ardente e são milagrosamente salvos da morte certa por conta de sua fidelidade. É o que conta os relatos bíblicos, se não me falha a memória, no livro de Daniel, no Antigo Testamento. Ok? Então esse rei, ele é bastante citado na Bíblia. E ele construiu, ele ficou conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os jardins suspensos da Babilônia. Ao que consta terraços superpostos com plantas originárias de diversas localidades da região do reino por onde os caldeus conseguiram expandir seu império. Eu falei sobre os zigurates, né, gente? Quem inventou os zigurates foram os sumerianos. Eram grandes templos de tijolos cozidos e que nós utilizamos essa técnica até o dia de hoje. Falei isso na aula passada. E aqui diz, Nabucodonosor ainda escravizou o povo hebreu, como eu adiantei para vocês, num período, isso é no ano 586, um período conhecido como cativeiro babilônico. É um período de aproximadamente 40 anos que os hebreus vão ficar prisioneiros dos babilônios. Está aqui uma gravura do que seria, ao fundo, a Torre de Babel. Vocês já devem ter ouvido falar. Isso é uma passagem bíblica do livro do Gênesis bastante conhecida. E os jardins suspensos da Babilônia. Contam que o harém de Nabucodonosor era composto por mais de 1000 mulheres e concubinas. Essa é uma gravura que representa o Nabucodonosor. Que rio é esse? O rio Tigre. E ao fundo um zigurate, ou seja, um templo. Aqui uma imagem de um zigurate em 2 ângulos diferentes. E esses zigurates, além de templos religiosos, além de servir para oferecer aos deuses holocaustos e ofertas, oferendas, presentes às divindades, também funcionavam como laboratórios astronômicos, onde eles pesquisavam constelações, passagens de cometas, etc. e tal. Finalizo por hoje, senhores. Minha garganta está perecendo.